O que eu vi, ninguém deveria ver. Não era um sonho ruim, nem um delírio, era real. Eu morri, e o que Jesus me revelou naquele instante foi tão perturbador que até hoje meu coração dispara só de lembrar. O lugar onde me encontrei parecia tranquilo à primeira vista, mas havia algo estranho, quase como se um confronto estivesse prestes a explodir. Só que não era uma briga qualquer. E o pior, eu fazia parte dela, sem nem imaginar. Meu nome é Elias, tenho 35 anos. Por fora parecia um cara comum, vendedor em uma loja de material de construção no interior, casado, com uma filha pequena, contas vencendo e sonhos pendurados. Nunca fui exatamente um pecador declarado, mas também não dava bola para Deus. Ouvir sobre ele, eu ouvia. Cresci vendo a Bíblia aberta no Salmo 91 em cima do rack da sala, só para espantar o mal que ironicamente já estava dentro de mim. Aquela manhã começou igual a tantas outras. Acordei atrasado, tomei um café às pressas, subi na moto e fui. Sem agradecer, sem orar, sem pensar, só fui. Mas não cheguei. Numa curva, um carro na contramão. Primeiro o impacto, depois o silêncio. E então eu morri. Não teve túnel de luz nem um anjo com asas. O que havia ao meu redor era um campo de guerra. Um conflito invisível, mas assustadoramente real. Foi ali no meio do caos que Jesus apareceu. Não com palavras suaves ou abraços de consolo. Ele veio com autoridade. Me mostrou o que eu sempre ignorei. O mundo espiritual existe e está em guerra. A gente acha que está tudo certo só porque tem saúde, emprego e uma rotina decente. Eu também pensava assim. Mas o que Jesus me mostrou me fez entender que estamos, todos nós, dentro de uma batalha invisível. A maioria nem sabe que está lutando e alguns já perderam. Essa guerra não sai na TV. Não tem armas visíveis, nem barulho de sirene. Mas todos os dias há vítimas, casamentos em ruínas, mentes confusas, jovens perdidos, tudo acontecendo por trás do que chamamos de vida normal. E eu vi de perto e entendi que essa batalha só vai terminar quando ele voltar. Não estou aqui para pregar, nem te convencer. Só quero dividir o que vivi. Talvez você tenha clicado nesse vídeo sem saber por quê, mas algo aí dentro já te diz que tem algo fora do lugar. O acidente foi rápido. Lembro do farol vindo na minha direção, do som do impacto cortando o mundo, do guidão escapando das minhas mãos. Depois nada, um silêncio. Era como se alguém tivesse desligado tudo. Quando abri os olhos, eu não estava mais lá. Meu corpo jazia no asfalto, mas minha consciência estava viva, assistindo tudo de fora. Vi pessoas gritando, tentando ajudar, mas dentro de mim havia algo muito mais profundo, um medo imenso. Não da morte, mas do que vinha depois. Era como cair num abismo sem fim e sem chance de parar. Não havia dor física, mas meu espírito sentia uma pressão inexplicável, como se estivesse sendo puxado para longe da luz. Não era paz, era guerra, uma guerra pela minha alma. E então, no meio do silêncio, veio uma voz. Não era grito, nem ameaça. Era firme, autoritária. Era Jesus. Ele não apareceu como nas ilustrações da infância. Não usava túnica branca, não estava cercado por anjos. Ele simplesmente estava ali, presente, forte. O olhar dele atravessava tudo o que eu era. Ele não me julgava, mas também não sorria, apenas mostrou. Me fez ver a verdade que eu nunca quis encarar. Minha vida, minhas escolhas, minhas omissões. E ali naquele ponto sem volta, eu percebi. Aquilo não era apenas sobre a morte, era sobre revelação. O mundo espiritual não é metáfora, não é exagero, ele existe. E eu fui jogado bem no meio do campo de batalha sem estar preparado. Você já se perguntou o que aconteceria se hoje fosse seu último dia? Já pensou no que poderia estar esperando você do outro lado? Eu achava que essas perguntas eram bobagens, até que fiquei sem tempo de respondê-las. E hoje eu te digo, existe algo pior do que morrer, é viver sem saber que sua alma está em guerra. Mas o que aconteceu depois, isso ninguém me preparou para ver. E o que aconteceu depois, é exatamente isso que eu preciso te contar. Porque o que Jesus me revelou, naquele momento, mudou absolutamente tudo. Era como se o tempo tivesse parado. As vozes ao meu redor desapareceram de repente, engolidas por um vazio absoluto. Eu flutuava entre o que fui e o que nunca mais seria.
E no meio de um silêncio que parecia pesar mais que o próprio ar, percebi. Eu não estava mais sozinho. No começo não vi ninguém, mas senti. Havia uma presença ali. Não era comum. Era como se o próprio universo se curvasse diante dela. Nenhum vento soprava, mas meu espírito tremia. Uma mistura estranha de medo, arrependimento e esperança tomava conta de mim. A atmosfera estava carregada. O ar parecia mais espesso. Mesmo sem corpo, meu peito apertava. Algo, ou alguém, estava se aproximando. Foi quando uma luz começou a surgir. Não era qualquer luz, era viva. Tinha algo de consciente, como se soubesse exatamente onde tocar. Não era branca, era pura. Não cegava, revelava. E no centro daquela luz estava ele, Jesus. Não tinha coroa, não havia trono, nenhum sinal de ostentação. Mas havia autoridade e santidade. Sua presença fazia minha alma tremer. E o mais impressionante, ele não precisou dizer nada para que eu soubesse. Eu estava completamente exposto diante dele. Cada pensamento, cada escolha, cada desculpa. Seus olhos não eram de condenação, mas viam tudo. Não só o que eu mostrava, mas tudo aquilo que escondia até de mim mesmo. Ele se aproximava sem andar. O espaço simplesmente o recebia. Quando parou diante de mim, eu não sabia o que fazer. Falar? Me prostrar? Fugir? Minha alma chorava, e mesmo sem lágrimas, eu sentia algo pesado cair dos meus ombros. Eu estava diante de Jesus. E então ele falou: "Você ignorou os sinais. Fez de conta que não ouviu. Viveu como se essa guerra fosse apenas uma invenção", disse ele. Na minha mente, só confusão. Que guerra? Eu tinha acabado de morrer. Meu corpo estava ali embaixo. Que conflito ainda poderia me alcançar? E foi quando ele me mostrou. Uma visão se abriu diante de mim. Não era céu, nem inferno. Era uma fronteira. Uma linha tênue entre os dois. E nela eu vi lares sendo destruídos por palavras que nunca foram ditas. Jovens acorrentados por vícios que fingem ser liberdade. Igrejas cheias de gente, mas vazias de espírito. Vi almas sendo levadas sem que uma única bomba fosse lançada. Era a guerra espiritual. Ela acontecia todos os dias. Enquanto as pessoas escovavam os dentes, dirigiam para o trabalho, postavam fotos sorrindo. Uma guerra silenciosa, mas que deixava feridos. Sem tanques, sem alarmes, mas com forças que sabiam exatamente onde atingir. E o pior, a maioria nem sabia que estava lutando. Só vivia até que fosse tarde demais. Jesus me olhou firme e disse: "Agora você vê, mas há muitos que ainda estão cegos. Eles precisam saber, precisam entender, porque essa guerra só terá fim quando eu voltar." Naquele instante eu compreendi. Aquilo não era apenas uma experiência de quase morte, era um chamado. Eu não tinha sido tirado da terra por acaso. Tudo, cada dor, cada vazio, agora fazia sentido. Eu tinha vivido em guerra sem saber e quase perdi. Mas Jesus ainda não havia terminado. Ele me mostrou algo que mudou completamente minha visão sobre tudo: o mundo, a fé, a vida. Seu olhar ainda estava em mim, mas já não havia julgamento. Havia outra coisa, algo mais profundo. Uma dor que não era dele, era minha. Era como se cada escolha errada que fiz tivesse deixado marcas nele. No silêncio entre nós, sem ele dizer mais nada, eu entendi. Ele não estava ali para me condenar, ele estava me despertando. E então ele falou de novo, a voz mansa, mas carregada de verdade. "Você viveu como se essa vida fosse tudo, como se a guerra fosse só uma manchete qualquer. Mas a verdadeira batalha está no invisível, está na mente, no coração. Está entre a luz e as trevas. E você tentou lutar sozinho." Aquilo me desmontou. Lembrei de todas as vezes em que me calei, quando devia pedir ajuda. Dos dias em que sorri por fora e me desmanchei por dentro. Lembrei das orações que nunca fiz, dos alertas que ignorei, dos convites de Deus que eu tratei como exagero. Mas ele continuou. Ainda há tempo, ainda há esperança. Foi quando Jesus me mostrou algo que nunca mais vou esquecer. Uma multidão, gente de toda idade, com os olhos vendados. Caminhavam direto para um abismo, rindo, dançando, vivendo e caindo, um por um, sem perceber.
E no meio deles, eu vi rostos conhecidos. Amigos, parentes, pessoas que eu amava. Todos andando como se nada estivesse acontecendo. Como eu, antes disso. Jesus então estendeu a mão. Nela havia uma chave. Não era de metal, era feita de luz. Quando toquei, entendi. A resposta sempre esteve ali. A verdade, a palavra, Ele. E nesse momento, um versículo ressoou dentro de mim, como um trovão espiritual. Porque a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Efésios 6, versículo 12. Sim, era exatamente isso. A guerra que eu vivi era invisível, mas absolutamente real. E Jesus me mostrou que para enfrentá-la, não se usa armas comuns. As ferramentas para vencer essa batalha não vêm da força humana. Elas são espirituais. Fé, verdade, justiça, oração, a palavra, a armadura de Deus. E quando essa realidade me atingiu de verdade, eu chorei. Mas não de medo, chorei de vergonha. Por ter passado tanto tempo achando que estava no controle, quando na verdade eu era só um soldado machucado, tentando seguir em frente, sem nem saber de que lado estava lutando. Foi então que Jesus me disse: volte, fale, desperte. Na hora eu não fazia ideia de como. Eu não era pastor, não estudava teologia, nunca me vi como alguém usado por Deus. Mas ele me fez entender algo simples e poderoso. Cada história tem valor. E a minha, mesmo cheia de falhas, podia ser luz no meio da escuridão. Ali entre o céu e a terra, eu entendi. Jesus não me deixou morrer, ele me convocou. Mas o que ele me mostrou em seguida me fez ver que essa guerra está muito mais perto do que imaginamos. Está nas nossas casas, nas nossas mentes e até dentro das igrejas. Foi como cair de um sonho direto em algo que parecia um pesadelo, só que real. Um lugar onde a dor tinha forma. Os sons eram distorcidos, e você não sabe se está acordado ou sendo tragado por algo muito maior. Acordei com tubos na garganta, cheiro de remédio no ar e uma luz fria piscando sobre minha cabeça. Eu estava de volta. O teto do hospital parecia sem fim. O primeiro som que ouvi foi o bip do monitor. Depois vozes abafadas. Tudo parecia longe. Meu corpo parecia ainda não ter me recebido de volta. Tentei me mover. Consegui apenas mexer os olhos. E então veio a dor. Uma dor aguda, intensa, como se 1000 agulhas perfurassem minha carne ao mesmo tempo. Era o preço de estar vivo. Tive fraturas sérias, costelas, fêmur, uma concussão grave. Fui operado às pressas e passei quase 3 dias em coma. Mas, surpreendentemente, a dor física não era a pior parte. A pior parte era a ausência dele. O vazio que sentia ao acordar era insuportável. Não era só saudade, era como se tivessem arrancado minha alma de um lugar eterno e a jogado de volta em um corpo limitado e cansado. Nos primeiros dias quase não falei. Os médicos achavam que era trauma. Minha esposa achava que era medo. Mas era outra coisa, era conflito. Eu estava aqui, mas parte de mim ainda estava lá. Meu corpo tentava se curar, mas minha alma sangrava. Tudo que antes fazia sentido, agora parecia pequeno. E então começou o verdadeiro desafio. As pessoas vinham me visitar e diziam: você é um milagre. Deus tem um propósito. Mas quando eu tentava contar o que vivi, algo travava. Não era vergonha, era como tentar explicar o mar para quem nunca viu água. Como colocar o vento dentro de palavras. Teve um dia em especial. Eu estava no quarto com minha mãe. Só nós dois. Ela segurava minha mão e eu decidi tentar contar. Falei sobre a luz, sobre a presença, sobre a guerra espiritual. Mas no meio da fala, minha voz falhou. Comecei a chorar, mas não era um choro qualquer. Era um choro da alma. Soluçava como uma criança. E minha mãe só me abraçava. Ela achava que era o trauma do acidente, mas não era. Era como carregar um segredo que não destrói, mas transforma. Algo que queima por dentro. A cada noite em claro naquele leito, eu revivia tudo. Cada imagem, cada palavra, cada alerta. A guerra espiritual não tinha ficado no além. Ela estava ali, naquele quarto de hospital, disfarçada entre cheiros de álcool e barulho de aparelhos. Foi aí que veio o medo.
medo de não conseguir mais viver como antes, medo de ser ridicularizado, medo de ser ignorado, medo de falar e as pessoas não se importarem. Fui melhorando fisicamente, mas minha alma continuava lutando. Tentava orar, mas parecia que as palavras não bastavam. Às vezes, no meio da madrugada, chorava baixinho, pela dor, pela saudade, pela urgência que queimava no meu peito. Houve uma noite em que eu quase desisti. Olhei para o teto e pensei, por que o Senhor me trouxe de volta? Eu não sei o que fazer. E foi nesse silêncio que algo mudou. Não foi visão, nem voz audível. Mas eu soube, ele estava ali, presente. E sem dizer uma palavra, me lembrou, volte, fale, desperte. Foi quando eu entendi. Meu tempo aqui não era mais só sobre mim, era sobre os outros. Sobre quem ainda está dormindo, sem perceber a guerra que está ao redor. E então eu decidi, mesmo com medo, mesmo sem saber tudo, eu iria contar. Jesus ainda tinha mais para me mostrar. Fiquei mais de 30 dias internado. Dias de dor, fisioterapia, exames, mas nada foi mais difícil do que me olhar no espelho e não me reconhecer mais. Algo dentro de mim tinha morrido naquele acidente, e algo novo tinha nascido. Eu deixei de ser só o Elias que vendia tinta e parafuso. Deixei de ser o homem que zombava da fé dos outros. Algo queimava dentro de mim, um fogo que não me deixava calar. Via pessoas andando nas ruas e pensava, quantas sabem da guerra que estão vivendo? Quantas já perderam? A experiência de quase morte não foi só um susto, foi um chamado. Jesus não me mostrou tudo aquilo só para me salvar. Ele me mostrou para que eu fosse uma voz, um alerta, uma ponte. Minha nova vida começou ali, no chão do meu quarto, de joelhos. Sem discursos, só verdade, só fome dele. E eu disse, Senhor, se o Senhor me deu mais uma chance, então usa minha história, usa minhas feridas. Que cada cicatriz sirva para abrir os olhos de alguém. Desde então tudo mudou. Me afastei de amizades que me puxavam para trás. Me reconciliei com minha esposa. Começamos uma nova caminhada espiritual juntos. Passei a estudar a palavra não como uma obrigação, mas com sede. E cada versículo parecia falar comigo. Um em especial marcou minha alma. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5, versículo 17. E sim, tudo se fez novo. Até meu jeito de respirar. Hoje eu entendo, eu não preciso de púlpito para falar. Minha vida é meu altar. Minha história é a mensagem. Minha missão é clara, despertar quem ainda está adormecido no campo de batalha. Se você ouviu até aqui, talvez esteja passando pela sua própria guerra. Talvez por dentro você já tenha se rendido. Mas ouça isso, ainda há tempo. Jesus está chamando você também. Se ele me trouxe de volta da morte, é porque ainda há propósito. E não um propósito qualquer. É algo grande, algo eterno. Não espere viver uma experiência extrema para acordar. A guerra é real, mas a vitória está disponível. E ela não vem da nossa força, ela vem dele. Se essa história mexeu com você, não ignore. Ore, reflita, volte-se para Deus. E se quiser saber o que mais Jesus me mostrou, porque sim, há mais, continue aqui com a gente no canal. Talvez o próximo vídeo seja exatamente o que sua alma está esperando. Muito obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum testemunho. Nos vemos no próximo vídeo.